Há uma guerra contra a história judaica e o mundo está compactuando enquanto árabes demoliram antigos sítios históricos na Judéia e Samaria. Os governos ocidentais não estão condenando a destruição, eles estão condenando os judeus por construírem casas ao lado desses mesmos lugares. Enquanto as forças de defesa de Israel frustram planos terroristas à noite, potências estrangeiras seguem em silêncio diante das ameaças reais. Hoje, vamos analisar os esforços para apagar a história judaica e como tudo isso se conecta com o que está acontecendo no local. Fique com a gente aqui no Judeucação. Bem-vindo ao Judeucação na Genesis Televisão, sou Josh Hastings, correspondente da Genesis News. Vamos falar de terrorismo arqueológico em um minuto. Infelizmente, 2 israelenses foram mortos em um ataque terrorista no norte de Israel na sexta-feira. Foi um ataque combinado de atropelamento e esfaqueamento realizado por um terrorista árabe que morava em uma vila sob a autoridade palestina, perto da região de Jenin. Isso fica no norte da Samaria, o Shamron. Ele estava ilegalmente em Israel na área pré-1967. Ele trabalhou ilegalmente aqui por dias. O agressor, identificado como Ahmad Abu Arom, de 34 anos, da cidade de Cambatia. Isso ocorreu no norte da Samaria, onde ele trabalhava e iniciou o ataque mortal, usando o carro e depois uma faca como armas. Shimshon Mordechai, 68, e Aviv Maor, 18, foram mortos nesse ataque. O chefe das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Eyal Zamir, ressaltou no sábado a gravidade do ataque terrorista do dia anterior, determinando o reforço das tropas na região do Comando Central, que fica essencialmente em Judéia e Samaria. A casa dos terroristas foi lacrada. Pelo que entendi, agora o processo segue em frente, com as Forças de Defesa de Israel se preparando para demolir a casa. Isso funciona como dissuasão. As Forças de Defesa de Israel e as Forças de Segurança entram e vão. Quando a Suprema Corte aprovar, acredito que vão demolir a casa de um terrorista. E isso acontece basicamente toda vez que há um ataque. Dito isso, eu diria que o governo do Estado de Israel precisa criar uma verdadeira forma de dissuasão para que um potencial terrorista, ao acordar de manhã, perceba que não vale a pena assassinar judeus. Entendo que esses indivíduos sob a autoridade palestina foram doutrinados desde o nascimento para se tornarem mártires e tentarem assassinar judeus. E claro, eles são recompensados por meio de um programa de pagamento por assassinato. Esse indivíduo que sobreviveu, ele foi baleado, o terrorista foi baleado. Agora ele estará na folha de pagamento da autoridade palestina, o que o incentiva. As Forças de Defesa de Israel e o governo precisam criar uma forma de dissuasão para mostrar a esses indivíduos que não compensa, seja expulsando terroristas e suas famílias para fora das fronteiras de Israel, incluindo a Judéia e Samaria. Vou deixar isso para os profissionais, aqueles que estão nos corredores do poder, mas isso precisa acontecer. Venho repetindo isso há uns 30 anos quando vamos decidir, é verdade? E, novamente, isso não é uma crítica aos soldados das Forças de Defesa de Israel de forma alguma. Quem? Vamos falar mais sobre isso mais tarde no programa. Que estão nos defendendo 24 horas por dia e impedem mais de 90% desses ataques. Não estou tentando criticá-los de nenhuma maneira, forma ou aspecto, mas nossos líderes precisam tomar algum tipo de decisão de uma vez por todas para criar essa dissuasão. Então, não estaremos acordando em uma sexta-feira de manhã ou em qualquer outra manhã com esses ataques terroristas horríveis agora. Queria iniciar o programa de forma diferente. Outro tipo de terrorismo aqui é o arqueológico, presente em toda a Judéia e Samaria, especialmente nas últimas semanas. Agora estamos falando de terrorismo ambiental, a poluição do ar causada pela queima ilegal de fogueiras que os árabes fazem em áreas sob controle da autoridade palestina. Há também outro aspecto, um fenômeno de terrorismo arqueológico, e o objetivo é tentar apagar a história judaica, destruindo artefatos antigos e esses sítios históricos. Segundo a agência Winnet, há 3.064 locais de patrimônio judaico na Judéia e Samaria. Mais de 3.000 com mais de 2.500 na área C, sob total controle israelense. De todos esses sítios, desses 3.000, cerca da metade, um pouco mais da metade, 1.150 foram danificados nos últimos 30 anos. Esses são sítios antigos do patrimônio histórico judaico. 1.150 danificados. E o que temos feito a respeito disso? Ken, estou culpando nosso governo por não fazer o suficiente, mas parece que agora talvez algo seja feito. O oficial de arqueologia da administração civil, o nome dele é Benjamin Har Evan.
Ele está realizando mudanças, principalmente transferindo poderes administrativos e de fiscalização criminal para funcionários sob sua responsabilidade. No passado, as capacidades de fiscalização eram extremamente limitadas e havia apenas um inspetor de saque de antiguidades. Em toda a Judéia e Samaria, só um homem protegia 3.000 sítios históricos. Agora, um departamento inteiro está sendo criado por esse indivíduo na administração civil para fiscalização, investigação e inteligência. Uma equipe, incluindo um advogado, promotor militar, foi formada para apresentar denúncias contra árabes que saqueiam sítios antigos. Assim como na semana passada, discutimos novamente como Israel está agindo para prevenir o terrorismo ambiental. De acordo com este relatório, o governo finalmente está fazendo mais para prevenir o terrorismo arqueológico. Vamos ser claros, como eu disse desde o começo, o objetivo é destruir, apagar a história judaica. Esse é o objetivo dos nossos inimigos: eliminar qualquer traço de judeus ou judaísmo na Judéia e Samaria. Eu mesmo já presenciei isso. No Monte do Templo, as tentativas do WACF e dos presentes lá em cima, árabes tentam negar que 2 antigos templos judaicos existiram no Monte do Templo, local sagrado do judaísmo. Isso também está acontecendo na Judéia e Samaria. Espero que, com a nova política, protocolo e equipe de fiscalização, consigam impedir que o terrorismo arqueológico continue ocorrendo agora. Na semana passada, comentamos a aprovação de 19 novas comunidades na Judéia e Samaria e citamos a comunidade internacional. Claro, ficaram enlouquecidos, especialmente as nações ocidentais da Europa, União Europeia e outros países totalmente furiosos, que judeus queiram viver, construir e prosperar na Judéia, que é a coisa mais natural do mundo. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, respondeu nesta semana à condenação ocidental sobre a Judéia e Samaria. O programa para construir as 19 novas comunidades lá, dizendo que governos estrangeiros não vão restringir o direito dos judeus de viverem na terra de Israel, em qualquer lugar da terra de Israel. Ele afirmou corretamente que tal apelo é moralmente errado e discriminatório contra judeus. Com certeza, o ministro das Relações Exteriores está certo aqui, 100% dizendo: judeus podem viver em Paris, Nova York, Londres, Roma ou qualquer cidade do mundo, mas não na Judéia, Binhamim ou Samaria. É inacreditável que ainda discutamos isso, mas essas são as críticas que Israel recebe de governos ocidentais e outros países. Então, Gideon Sa'ar garantindo isso. A decisão de estabelecer 11 novas comunidades e legalizar formalmente as outras 8, que têm sido consideradas ilegais, visa enfrentar várias ameaças à segurança. Por isso estamos construindo as comunidades, que ficam todas na área C, sob controle israelense. Não há motivo para não construirmos lá, em terras do Estado. Essas comunidades são legais e sob controle israelense. Essas 19 que estão sendo construídas do zero ou sendo oficialmente reconhecidas legalmente são boas para a nossa segurança. E mais do que isso, eu acrescentaria isso porque é Judéia, porque essa é a terra ancestral do Estado de Israel e do povo judeu. Então, e depois, Sara continuou explicando, pelo direito internacional, não entrarei em todos os detalhes. A Conferência de San Remo de 1920 reconheceu o direito dos judeus de estabelecer sua pátria nacional em todo Israel, inclusive Judéia e Samaria. Isso, aliás, é a decisão legal mais reconhecida que permite aos judeus retornarem à Judéia e Samaria. Conferência de San Remo, em 1920, foi ignorada nos últimos 100 anos. Então, parabenizo o ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, por chamar a atenção desses países, aliás, Reino Unido, Canadá e Alemanha, entre os países que condenam os judeus por construírem na Judéia. Agora falamos sobre terrorismo. Infelizmente, iniciamos o programa comentando o ocorrido e mencionei que 90 ataques foram frustrados. Exemplo: estou na lista de imprensa das Forças de Defesa de Israel e recebo todas as informações que publicam. Eu diria inúmeras vezes em qualquer dia. Aqui está apenas um exemplo de apenas uma noite para aqueles homens e mulheres corajosos das Forças de Defesa de Israel. Na noite da última quarta-feira, soldados operando em diferentes áreas da Judéia e Samaria. Na região de Jaios, soldados prenderam 4 terroristas que atuavam ali em fases avançadas de preparação para possivelmente realizar um ataque terrorista mortal. Então, soldados em várias frentes por toda a Judéia e Samaria, prendendo suspeitos, confiscando armas e outros itens.
E é apenas um relatório breve, mas já te dá uma ideia, um panorama, na verdade, do primeiro ponto. Nossos inimigos trabalham 24 horas para tentar lançar novos ataques. Eles ficariam felizes se outro ataque como o de 7 de outubro acontecesse, seja pelo Hamas ou pela Autoridade Palestina, todos os dias tentando matar judeus, tentando matar israelenses. Devemos parar de fingir que isso ocorre só em Gaza. Lembrando, isso ocorre na Judéia e Samaria, não em Gaza ou pelo Hamas, mas por terroristas agindo todas as noites. Apenas um retrato de uma noite em que suspeitos foram presos, armas foram confiscadas e um grande ataque em potencial foi evitado. Pelo Tzahal, eu sugiro que qualquer pessoa aí no Telegram tente obter as atualizações do Tzahal e realmente entenda com o que estamos lidando aqui, diariamente ou todas as noites, por toda a Judéia e Samaria realmente protegendo não só as nossas áreas, mas todo o Estado de Israel. Com o que a autoridade palestina está ocupada atualmente? Eles não buscam melhorar a vida dos árabes sob sua jurisdição, nem estão interessados em fazer a paz. Isso é claro pelo que fazem. Incluindo o chefe da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, eles tentam conseguir o perdão de terroristas assassinos como Marwan Barghouti, oficialmente responsável pela morte de 5 israelenses. Mahmoud Abbas se reuniu na semana passada com a esposa de Marwan Barghouti durante uma campanha oficial por sua libertação. Mais uma vez, como eu disse, Barghouti foi condenado a 5 prisões perpétuas pelo assassinato de 5 israelenses e por outros crimes. Então aí está Mahmoud Abbas, o chefe da autoridade palestina, se reunindo com Fadwa Barghouti na sede presidencial em Ramallah, com o primeiro emitindo uma declaração de que a libertação de Barghouti sempre esteve no topo da agenda do presidente Abbas e do movimento Fatah. Segundo a agência Wafa, em agosto, o vice-líder da autoridade palestina, Hussein al-Sheikh, afirmou que todos os esforços buscavam garantir a libertação de Barghouti. A declaração ocorreu durante visita de oficiais da autoridade palestina à casa da família de Barghouti. Segundo al-Sheikh, Barghouti, ex-líder do Tanzim, é considerado um símbolo da luta palestina, palavras dele, não minhas. Barghouti é um símbolo da luta palestina. Então, os líderes da autoridade palestina deixam absolutamente claro quais são suas prioridades e quem são os heróis em sua sociedade. Terroristas, são líderes e símbolos da luta da autoridade palestina contra Israel. A autoridade palestina quer a libertação de todos os detentos. É nisso que eles estão focados agora. Tentar liberar Barghouti da prisão perpétua, segundo autoridades israelenses. Aliás, ele teoricamente estaria na última ou em uma das libertações de prisioneiros de Gaza. Israel recusou, dizendo que soltar Barghouti representa grande risco, segundo autoridades. Isso poderia reacender violência em grande escala, terrorismo. Autoridades do Serviço Penitenciário de Israel o descrevem como uma bomba relógio, cuja liberdade poderia desencadear uma terceira intifada. É tudo o que precisamos agora, uma completa. Apesar do terrorismo diário na Judéia e Samaria, com pedras, coquetéis Molotov, e recentemente um terrorista vindo dessa região assassinando 2 israelenses no norte de Israel, a situação é preocupante. A libertação de Barghouti seria uma bomba relógio para especialistas e poderia gerar outra, como uma guerra de terror contra Israel e o povo judeu. Marwan Barghouti merece estar atrás das grades, mesmo que ele tenha esses 200 idiotas úteis de Hollywood. Acredito que foi há cerca de um mês, assinando algum tipo de petição. Como se ele fosse um tipo de combatente da liberdade ou um cara bom lutando pela humanidade e tudo mais. Ele é um assassino terrorista. E é vergonhoso que tentem libertá-lo. E no fim das contas temos que perceber quem é a autoridade palestina, quais são seus valores, em que eles estão focados. O foco deles é tentar libertar terroristas que matam judeus. Acho que nunca critiquei antes uma comunidade judaica por, na minha opinião, uma falha de julgamento. Infelizmente, a comunidade de Givat Zaev, que fica ao norte de Jerusalém, precisa acordar, e eu vou explicar o porquê. A polícia de fronteira pressiona as autoridades de Givat Zaev a reforçar a segurança dos trabalhadores da autoridade palestina. Isso ocorreu 2 semanas após a prisão de 7 seguranças suspeitos de ajudar no contrabando de trabalhadores para a cidade, todos de uma empresa privada. Eles estavam sendo subornados para contrabandear esses trabalhadores para Givat Zaev e eles foram em frente e fizeram isso e acabaram sendo pegos pela polícia. Então, geralmente é aquilo sobre o que já falei antes, são os moradores locais. Estou pensando em Bet-El, já discutimos isso há semanas.
Betel implorando às autoridades de segurança, à polícia, ao exército, para fazerem mais pela sua segurança. Neste caso, os policiais de fronteira estão implorando para Givat Ze'ev, são eles que estão pedindo: assuma o controle da sua segurança. Parece um vale-tudo, com seguranças aceitando subornos para permitir a entrada de trabalhadores árabes. É uma situação totalmente vulnerável lá onde esses trabalhadores estão entrando e quem sabe mais quem está entrando também. Deus me livre, Givat Ze'ev tem que acordar já. O conselho local respondeu a esse pedido da Polícia de Fronteira para reforçar a segurança, dizendo que não abre mão da segurança. Mas esse relatório é realmente condenatório. Como eu disse, geralmente os moradores pedem mais, mas dessa vez a polícia que está informando. Vocês devem cuidar da sua segurança. Isso é assustador. Givat Ze'ev precisa se organizar logo antes que algo ruim aconteça. Muitos de vocês aí estão no meio da temporada de festas, seja nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, comemorando o Natal e o Ano Novo que estão chegando. Mas você percebeu? Há uma tentativa coordenada por muçulmanos e árabes, especialmente sob a autoridade palestina e em outros lugares em Israel, de tentar virar os cristãos contra os judeus? Vamos conferir uma história. Em uma publicação progressista de Londres, chamada O Novo Árabe, a manchete diz: perseguição israelense lança sombra sobre o Natal em Haifa. E o que eles dizem é a Cisjordânia, de acordo com este artigo. As celebrações cristãs em toda a Palestina, seja lá onde for, eu não sei, e dentro de Israel, foram marcadas por violência, repressão e o trauma duradouro da guerra de Israel contra Gaza. Enquanto as comunidades cristãs palestinas tentavam celebrar o feriado sob cerco, vigilância e ocupação, isso pinta um quadro sombrio. Esse novo site de mídia árabe faz isso? Se eles são assim agora, não ouvi nada sobre violência no Natal. De onde vêm essas informações? Eu não tenho certeza exatamente. Ou que Israel, se você acreditar nesse relatório, parece que Israel realizou algum tipo de pogrom contra cristãos, como um pogrom organizado contra cristãos, e isso é realmente chamado de fake news. Em Haifa, cenas de celebração no bairro cristão palestino de Wadi al-Nisnas se transformaram em caos depois que a polícia israelense invadiu a área, prendendo e agredindo moradores. Israel agrediu moradores cristãos no Natal, é isso que eles estão relatando. Segundo imagens e relatos de testemunhas online, famílias que se preparavam para o Natal foram recebidas, na verdade, com violência e prisões em um incidente que reflete o alvo rotineiro das comunidades palestinas, mesmo durante os feriados religiosos. Quero dizer, você está falando sobre mentiras absolutas e propaganda sendo espalhadas por este jornal progressista aqui de Londres. Aqui está a verdade sobre o ocorrido. Pesquisei e, segundo a polícia israelense, eles liberaram. Eles divulgaram uma declaração aqui dizendo que, ao contrário das alegações falsas que circulam online, inclusive neste veículo de notícias falsas, a polícia não invadiu um evento cristão de Natal em Haifa. Muito pelo contrário, e isso é o que realmente aconteceu. Enquanto garantiam a segurança do evento, os policiais abordaram 3 indivíduos que estavam agindo de forma desordeira, permitindo que a celebração festiva terminasse sem mais interrupções. A polícia deseja Feliz Natal aos policiais cristãos, comunidades e amigos em todo o mundo. Em outras palavras, há policiais cristãos servindo como parte do Departamento de Polícia de Israel. Então, o que aconteceu em Haifa? Você tinha 3 indivíduos, talvez estivessem bebendo, seja lá o que for, eles ficaram desordeiros e a polícia foi chamada e prendeu, levou esses 3 indivíduos do local para que as celebrações cristãs oficiais do Natal pudessem ser realizadas de maneira ordeira e respeitosa. Então essa publicação está mentindo descaradamente, alegando que houve algum tipo de pogrom contra cristãos em Haifa durante o feriado de Natal. Aqui, o artigo continua. O artesanato lá em Haifa chegou. Talvez eu nem devesse ler isso, mas vou ler. Como os cristãos na Palestina, eles não falam mais de Haifa, mas de Judeia, Samaria ou Dárnia, como chamam a Palestina. Marcam o Natal em meio à devastação deixada pelo ataque de Israel a Gaza e ao endurecimento do controle militar na Cisjordânia ocupada. Claro, esses são todos os termos deles, então o ataque em Gaza. Então, basicamente, eles dizem que Israel deveria se calar após o massacre de 7 de outubro. Eles basicamente dizem que não deveríamos ter entrado em Gaza para eliminar o Hamas. E claro, esse relatório nem sequer menciona o dia 7 de outubro Godfrey. Eles deveriam realmente fazer isso. Como Hamas ou a autoridade palestina tratam cristãos? Belém é, infelizmente, o exemplo perfeito aqui,
que hoje tem apenas cerca de 10% de cristãos, quando costumava ter mais de 80%. Talvez isso tenha algo a ver com a perseguição muçulmana, mas não de acordo com os progressistas deste jornal. Sempre colocam a culpa nos judeus, e é essa tentativa de tentar retratar Israel como sendo anticristão. É isso que eles tentam fazer. Israel é o único país da região onde a população cristã ainda cresce. Nós somos os vilões, e a autoridade palestina e o Hamas. Segundo o relatório, eles são vistos como combatentes da liberdade e mocinhos. Não se deixem enganar pela propaganda. Não deixem que eles tentem criar uma divisão entre cristãos pró-Israel, ou cristãos em geral, e judeus. Porque esse é o objetivo deles. E é isso, pessoal. Nosso tempo acabou. Na Judeocation desta semana, na JNS Televisão, sou Josh Hasten, correspondente da JNS News. Confira a programação incrível da JNS Televisão e deixe seu agradecimento para a gente. Faça uma doação para a JNS hoje mesmo. Não deixe de acessar jewishnewssyndicate.org para ficar por dentro das últimas notícias de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Agradeço a todos dos bastidores, Aaron Vagalanter, Esther Eden, o produtor Zach Sickerman, Ryan Lifshitz e o gerente da estação Yuri Sversky. Para aqueles que estão comemorando, desejo a todos um feliz Ano Novo, feliz 1º de janeiro de 2026 e nos vemos na próxima semana no Judeocation, aqui na JNS Televisão,